Bem-vindos ao canal Matheus Costa. O vídeo de hoje será sobre as Amazonas mais poderosas da patente de prata. Vamos ao ranking. 7º lugar, Amazona de Ofiuco, século XV. A Amazona de Ofiuco é uma Amazona de prata do século XV morta durante a Guerra Santa de 1496. A Amazona de Ofiuco foi parceira de Sage de Câncer e Hakurei de Altar na Jihad contra Hades. Depois de sobreviver à batalha contra o Deus da Morte, foi emboscada com outros cavaleiros pelos espectros e morta pelos gêmeos Ritmos e Thanatos. Ela e seus companheiros reaparecem ao serem invocados pelo ataque Ondas do Inferno de Hakurei para derrotar Ritmos. Habilidades de luta. Como os outros cavaleiros da patente de prata, a Amazona possui maestria avançada do cosmo, dando-lhe habilidades superiores às de um cavaleiro de bronze, como força sobre-humana e velocidade situada normalmente entre Mach 2 e Mach 3. Suas técnicas especiais não são conhecidas. Particularidades da armadura. Apesar de ser considerada uma constelação zodiacal, a armadura de Ofiuco é da patente de prata na obra, e assim como as outras desta classe, congela a menos 200 graus Celsius. Ela é representada por uma mulher vestindo uma capa e segurando uma cobra, enquanto sua constelação tem como símbolo um serpentário, o domador de serpentes. 6º lugar, Bartius de Girafa. Bartius é a Amazona de prata da constelação de Girafa no século XXI, como apresentado em Ômega, e a guardiã designada do núcleo do trovão, ao lado de Menkar de baleia e Bayer de boieiro. Habilidades. Utilização do cosmo. Sendo uma Amazona de Atena, Bartius utiliza o elemento do cosmo de Bartius é a terra, como se pode constatar por sua técnica não nomeada, onde vários cipós se fincam nas paredes e no solo e liberam suas folhas como dardos afiados. Essas folhas apresentam um efeito explosivo poucos segundos depois de se fixarem no alvo. Alta velocidade. Como padrão para os cavaleiros de prata, Bartius possui a capacidade de mover-se e atacar numa velocidade superior à do som, entre Mach 2 e Mach 5. Outras habilidades. A técnica vegetal de Bartius foi poderosa o suficiente para destruir a barreira de terra criada por Naruto, mas em um combate direto com o mesmo, a Amazona de prata acabou por ser subjugada pelo Cavaleiro Ninja, embora não tenha sido uma tarefa fácil para ele. 5º lugar, Pavlin de Pavão. Ela é uma Amazona de prata do século XXI e mestra de Yuna de Águia. Pavlin é integrante do exército de Marte e subordinada de Sônia de Vespa, mas mantém sua lealdade à deusa Atena. Ela é surpreendida por Chão de Flecha, Almaias de Cocheiro e Balazo de Retículo. Pavlin decide enfrentá-lo sozinha para que sua aprendiz possa fugir, por não aparecer na saga de Palas. Possivelmente os 3 cavaleiros de prata mataram, mas como os outros 3 também não apareceram, ela pode ter conseguido matar os 3. Possivelmente foi morta por Chão, o mais poderoso dos 3. Habilidades de luta. Como a Amazona de prata, Pavlin possui maestria avançada do cosmo, dando-lhe habilidades superiores às de um cavaleiro de bronze, como força sobre-humana e velocidade situada normalmente entre Mach 2 e Mach 3. Seu elemento é o ar. Técnicas secretas. Plumas de pavão. É um ataque aéreo que consiste no lançamento de plumas de gelo, que vão em direção do inimigo e o cortam como se fossem lâminas afiadas. Nevasca de pavão. Pavlin concentra seu cosmo e a imagem de um pavão abrindo a cauda aparece atrás da Amazona. Depois, ela canaliza a energia acumulada em seu punho e desfere um poderoso gancho em seu oponente, que é envolvido em um furacão de ar congelado. 4º lugar, Uzuriha de Grou. Ela é uma Amazona de prata do século XVIII. Ela se une a Tenma de Pégaso e Hiato de Unicórnio para proteger Atena dos espectros de Hades. Habilidades de luta. Uzuriha é uma Amazona de prata. Os cavaleiros ou Amazonas desta patente possuem maestria avançada do cosmo e habilidades superiores às de um cavaleiro de bronze, como força sobre-humana e velocidade situada normalmente entre Mach 2 e Mach 3. Por ser lemuriana, Uzuriha possui todas as habilidades inerentes aos seres de sua espécie. Uma delas é a capacidade de se transportar de forma instantânea entre imensas distâncias, como fez para viajar de Jamir à Itália num piscar de olhos e retornar na mesma velocidade. Ela também mostrou ser capaz de teleportar consigo qualquer pessoa razoavelmente próxima que desejar, como fez ao levar Hiato e Tenma consigo para Jamir. Seu outro dom lemuriano é a psicocinese, que utiliza principalmente para manipular seu cachecol e transformá-lo em uma potente ferramenta de combate. Técnicas secretas. Dança magnífica dos chutes velozes. Uzuriha utiliza sua telecinesia controlando seu cachecol para prender seu oponente. A Amazona então desfere um poderoso chute ou uma
Sucessão de chutes contra o adversário imobilizado. Devido à sua grande agilidade e velocidade, os chutes são quase imperceptíveis para quem assiste à batalha. Terceiro lugar, Marin de Águia. Ela é uma amazona de prata do século XX. Marin foi mestra de Seiya de Pégaso e o treinou para ser cavaleiro de Pégaso. Lutas que a Marin venceu. Marin derrota Asterion. Marin consegue esvaziar sua mente deixando-a em branco. Marin antecipa-se aos movimentos do rival e, enxergando através das ilusões, atinge Asterion com seu lampejo da águia. Marin luta contra Jaque, um soldado de extrema crueldade cujo único interesse era poder matar. Marin despreza o comportamento de Jaque e tenta derrubá-lo, mas Jaque, apesar de ser apenas um soldado raso, dá trabalho à Amazona de Prata. Intencionando torturá-la até a morte, Jaque se desequilibra e cai num precipício, levando Marin junto. A Amazona sobrevive. Habilidades de luta. Como a Amazona de Prata, Marin possui maestria avançada do cosmo, dando-lhe habilidades superiores às de um cavaleiro de bronze, como força sobre-humana e velocidade situada normalmente entre Mach 2 e Mach 3. Marin é capaz de gerar ilusões de si mesma enquanto golpeia seu adversário por outro ângulo, técnica que utiliza ao confrontar bosses. Seu ponto forte são golpes estratégicos de grande agilidade e precisão, aliados à capacidade de identificar os pontos fracos do oponente. Marin tem grande capacidade de observação, sabendo adaptar-se rapidamente a qualquer tipo de situação e agir racionalmente. Técnicas secretas. Meteoro. Marin desfere um grande número de socos capazes de atingir o inimigo várias vezes por segundo, até mesmo a longas distâncias. O número de socos depende do cosmo da Amazona. Lampejo da Águia. Golpe mais poderoso de Marin. Ela salta em direção ao oponente e concentra seu cosmo em um chute devastador, tomando a forma de uma águia. O efeito é um atordoamento dos adversários, devido à concentração de cosmo em um único ponto. Segundo lugar, China. China de Ofiuco é uma amazona de prata nos séculos 20 e 21. Inicialmente inimiga de Seiya de Pégaso, China se torna uma importante aliada dos Cavaleiros de Bronze conforme a série progride. Lutas de China. China luta furiosamente, Marin consegue se esquivar e se cansa rapidamente. Marin reclama porque pensou que era uma luta de treinamento e tenta se defender, mas China prova ser muito mais difícil, rápida e forte. China derrota Marin com uma única garras de trovão. Mais tarde, continua a chutar Marin até que ela esteja completamente à sua mercê. Então China começa a usar seus punhos batendo ainda mais forte. Marin não pode reagir porque os golpes de China são devastadores e ela começa a sangrar abundantemente, mas Aeoli a interrompe rapidamente essa surra brutal, salvando a Marin antes que China mate ela. China luta como pode, mas Bardo demonstra um poder superior ao da Amazona que acaba vencida. Mais tarde, China atua na proteção de Seiya contra Serfriad de Dub, o último guerreiro deus, recebendo o ataque deste. China invade a fortaleza submarina, ficando para combater Tétis de Sereia. Com o desenrolar dos combates, China derrota Tétis e parte sentido o templo de Poseidon para derrotá-lo. Habilidades de luta. Como a Amazona de Prata, China possui maestria avançada do cosmo, dando-lhe habilidades superiores às de um cavaleiro de bronze, como força sobre-humana e velocidade supersônicas. China é notável por sua ferocidade em combate e a grande agilidade de seus golpes, combinados com saltos para surpreender seu adversário. As unhas incorporam as presas afiadas da cobra, com o qual China desfere golpes cortantes. Como os protagonistas da série, China tem sido capaz de ultrapassar os seus próprios limites, já que em momentos complicados foi capaz de sobreviver aos ataques de Thanatos, juntamente com os outros cavaleiros e Kiki. Técnicas secretas. Barras de trovão é uma técnica secreta utilizada por China de Ofiuco e Geisti. Para executar sua técnica, o usuário ergue sua mão em uma postura similar ao bote de uma cobra e parte em direção ao oponente, desferindo golpes com suas garras afiadas e cargas elétricas de 10.000 volts. O ataque perfura o corpo do inimigo como picadas de cobra. Primeiro lugar, Mayura de Pavão. Mayura é uma amazona de prata, a serviço de Atena, conhecida por ter treinado muitos cavaleiros em Os Cavaleiros do Zodíaco. Saintia Sho parou de treinar santos após ficar inutilizada por vontade própria. Mirai e Shinato provavelmente eram pupilos antes disso. Lutas de Mayura. Mayura vai falar com Saori sobre a guerra que se aproximava com Eris, e depois vai
Punir Katia, uma Saintia de bronze, por ter deserdado seu caminho de Saintia de Atena, vencendo facilmente Juan George, 2 cavaleiros de prata. Habilidades: Mayura pode privar seus 5 sentidos para acumular seu poder, similar à Chakra de Virgem, além de utilizar os pássaros em sua volta para falar e enxergar. Técnicas secretas. Técnica oculta: Exorcismo do Rompimento. Concentrando seu cosmo em sua não, Mayura canaliza sua energia para remover desejos venenosos e intenções malignas, dilacerando os espíritos responsáveis por estas más intenções. Técnica oculta. Dança celestial das asas graciosas. Técnica máxima de Mayura. Apesar de aparentemente consistir numa rajada de poder, relacionada às asas e cauda do pavão, não é possível descrever com exatidão tal golpe, porém, sabe-se que o seu impacto de execução é capaz de distorcer o espaço-tempo.